Bom dia, tubarões! E aí, como é que vocês estão? Como é que foi fim de semana? Como é que foi feriado? Todo mundo descansou, descansaram? Teve gente que trabalhou, teve gente que ficou em oração. Espero que cada um tenha curtido da melhor maneira possível, da maneira que tenha te trazido mais benefício, mais felicidade. E agora, galera, tá começando uma semana nova, começando uma semana inteiramente nova, e aqui você tem a oportunidade de fazer o melhor, de dar o melhor de si, porque cada nova semana é um novo ciclo e para mim é um prazer, um privilégio poder começar esse ciclo com vocês. Se você não acordou hoje pensando, caramba, tem muita coisa para acontecer nessa semana, tem alguma coisa que talvez não esteja direito, talvez não esteja certo, tá? Então a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é: eu preciso movimentar a minha vida, eu preciso movimentar a minha semana, eu preciso gerar possibilidades, eu preciso gerar oportunidades. O que é que eu tenho que fazer, na porta de quem que eu tenho que bater, o que é que eu preciso buscar, o que é que eu preciso aprender para preencher essa semana com oportunidades, tá bom? Isso depende de nós. Às vezes a gente fica meio, não tem nada acontecendo, não tenho nenhuma perspectiva. Cara, perspectiva nem sempre ela vai vir de fora para dentro. Muitas vezes nós temos que criar essa perspectiva, nós que temos que criar condições para que essas perspectivas aconteçam. Ontem eu tava me divertindo, até postei um Reels ontem à noite, né, que a minha sobrinha veio me contar que no prédio dela eles montaram uma lojinha e estão vendendo coisinhas, né, bloquinhos, porta-copo, e aí eles estão batendo na porta dos apartamentos, né, para oferecer esses produtos e ficam lá no playground também alternando, né, os turnos para ver quem que vai ficar tomando conta dessa lojinha. E eu achei muito interessante, estava conversando com ela ontem, né? E primeiro de tudo, em primeiro lugar, achando muito interessante essa iniciativa, né? De nós como pais incentivarmos nossos filhos ao empreendedorismo, né? Então, a gente vê os pais normalmente, eles sempre incentivam os filhos apenas a quê? A estudar, né? Você tem que estudar, você tem que estudar, você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, né? Tem que passar de ano, tem que tirar nota boa. Óbvio que estudar é fundamental, né? Estudar é importantíssimo, inclusive um profissional de vendas que estuda, ele vai muito mais longe, ele tem condições de ir muito mais longe do que um que não estuda, que age apenas pelo instinto, né? Pelo feeling. Então, mas você não só incentivar o seu filho a estudar e para de repente ter um emprego bom e trabalhar para alguém e ajudar a enriquecer alguém, mas incentivar o seu filho a empreender também, a construir um negócio, né, a iniciar, a correr o risco, né, daquele negócio não dar certo e de repente ele ter que construir outro. Então eu achei muito interessante isso. Eu me lembrei do meu filho também, alguns anos atrás, estava vendendo limonada na porta de casa, né, e para os vizinhos, né, estava muito calor na época do verão, então ele estava lá vendendo limonada. Então, ontem eu perguntei para minha sobrinha, né, na época, meu filho, eu dei algumas orientações para ele de abordagens de vendas, né, de como construir, vender o benefício, não vender a limonada simplesmente, mas o que é a limonada? Aquela limonada pode proporcionar para uma pessoa que de repente está com calor, ou para de repente uma pessoa que está com sede, ou de repente para uma pessoa que quer um acompanhamento numa refeição, mas não quer tomar um refrigerante, não quer engordar, quer uma coisa um pouco mais saudável, está buscando saúde, está buscando energia. Então foi muito interessante. E ontem, quando a minha sobrinha me contou, né, sobre essa lojinha, eu perguntei para ela: e como é que você está fazendo, né, para fazer essa venda? Como é que funciona essa venda? Você está indo nos apartamentos e o que você fala quando você chega lá, que você toca a campainha? E ela me explicou, né, ó, eu chego lá, toco a campainha, a pessoa abre, eu falo, né, que nós estamos com a lojinha, nós estamos vendendo porta-copos, bloquinhos, e tinha um terceiro item lá no meu Reels, no meu perfil do Instagram, tem lá no Reels, eu mostrando, né, essa cena, então não vou me lembrar qual era o outro item agora. E ela me explicou, né, e por coincidência a minha esposa acabou flagrando e me filmando, né, falando isso com ela, né, quando teve essa conversa. E aí ela falou, dizia o que ela estava vendendo e no final ela falou, né? E aí eu pergunto, né? Eu falo, você quer comprar? E aí eu falei, não, você não vai fazer assim. Vamos trocar então esse roteiro? Ao invés de você dizer que eu tenho o porta-copo, eu tenho os bloquinhos e perguntar se você quer comprar, você vai falar que você tem o porta-copos, falar que você tem um bloquinho e esse outro terceiro item e vai perguntar qual deles você quer comprar. E aí foi interessante porque ela falou, ela deu aquela espantada assim, porque ela percebeu
que quando você pergunta, você quer comprar? Quando você está numa abordagem de vendas, você nunca deve fazer uma pergunta que dê a oportunidade para o cliente responder com um não. Quando você pergunta, você quer comprar? O cliente pode falar, não, obrigado. Mas quando você pergunta qual deles você quer comprar, você quebra, você desbloqueia uma sequência lógica do pensamento desse potencial cliente que já estava preparado para dizer um não. Só que você fez uma pergunta que não pede um não como resposta. Então você leva ele a pensar e muitas vezes numa dessa ele para e reflete, pô, não, talvez eu esteja precisando de um bloquinho, talvez eu precisando de um porta-copo, pô, as crianças aí estão se desenvolvendo, pô, deixa eu dar um apoio, dar uma força. Então isso funciona muito nas vendas, de um modo geral, não só crianças vendendo produtos no prédio, mas para nós também. A gente nunca deve fazer para o cliente uma pergunta que dê a ele espaço de responder um não como resposta. Então vamos sempre estar colocando múltipla escolha. Eu achei muito interessante e eu recomendo, galera, vamos incentivar nossos filhos a empreenderem, tá? Vamos incentivar nossos filhos a buscarem caminhos, a correrem riscos, a se frustrarem, sim, né? Chegar de repente, poxa, não vendi nada, né, hoje, e aí você ter a oportunidade, isso dá um espaço para você conversar com ele, explicar para ele sobre frustrações, explicar para ele que na vida a gente nem sempre, porque as crianças de hoje estão muito mal acostumadas a terem tudo o que querem, muito fácil, com muita facilidade. A criança pequena ela já tem um celular muitas vezes, ela já tem acesso a qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conteúdo. Na minha geração, eu sou da geração X, tá? A minha geração era acostumada a assistir um desenho animado e se eu quisesse assistir aquele desenho animado, eu tinha que esperar a hora que aquele desenho animado ia passar no programa da Xuxa ou no Balão Mágico. E se eu não assistisse, se eu perdesse aquele dia, eu só ia poder assistir no dia seguinte o outro episódio, porque o daquele dia eu já tinha perdido, tá? Isso sabe, a gente cresceu, a gente nasceu e cresceu aprendendo a lidar com pequenas frustrações que as crianças de hoje em dia não têm. Tá? E muitas vezes os pais acabam facilitando mais ainda a vida dessas crianças, querendo dar tudo que elas querem, talvez para não terem que se estressar e se incomodar com reclamação, com choro. Então, eu acho que a gente dá subsídio e dá incentivo para essa criança empreender e viver determinadas frustrações relacionadas a negócios, já desde cedo, isso vai ajudar a fortalecer essas crianças para se tornarem adultos mais resistentes às frustrações que certamente o mundo vai colocar diante delas, tá, galera? E aí, vamos começar? Vamos pro conteúdo? Vamos nessa? Bom, galera, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante. Eu já falei antes aqui em alguns conteúdos que eu postei, né, em Reels, conteúdos menores, mas é algo que eu acho que vale sempre a pena a gente voltar, né? A gente tá retornando, que é o ciclo do protagonismo. E repararam que é muito comum, a gente percebe, a gente quer mudar em alguma coisa, a gente deseja obter resultados diferentes na nossa vida, só que a gente às vezes até começa, né, a fazer algo de uma forma diferente, mas no final volta tudo a ser como era antes. Vocês já repararam como é difícil mudar e como é difícil conquistar uma condição nova para a gente? Já pararam para perceber isso? Já repararam isso? É porque muitas vezes a gente não pensa e não segue o ciclo do protagonismo. O que é o ciclo do protagonismo? O ciclo do protagonismo, ele mostra que se eu quero conduzir e se eu quero implementar uma mudança verdadeira e consistente, concreta na minha vida, eu preciso seguir determinadas etapas. E basicamente existem 3 etapas para isso. Eu preciso de consciência, eu preciso de coerência e eu preciso de consistência. Como assim, Shark? Olha só. Consciência. O primeiro passo para eu empreender qualquer mudança na minha vida significa que eu preciso ter consciência de que algo precisa mudar ou de que um resultado novo eu preciso alcançar. Então, por exemplo, dando um exemplo simples, olha, eu tenho consciência de que eu preciso perder peso, eu tenho consciência de que eu estou acima do peso, preciso trazer primeiro para minha mente, para o meu consciente. Eu estou consciente de que eu estou acima do peso. Eu estou consciente de que eu, logicamente, preciso perder peso. Ou, colocando nós, eu estou consciente de que o meu resultado podia ser melhor. Eu estou consciente de que a minha taxa de conversão não está boa. Eu estou consciente de que eu estou com dificuldade de atingir as minhas metas. Consciência. O primeiro passo para qualquer mudança é eu ter consciência de onde eu estou falhando e consciência de que algo de diferente precisa ser feito.
algo precisa ser mudado. Só que muita gente para por aí. Muita gente para na consciência. Eu tenho consciência disso. Eu preciso mudar, sabe? Preciso fazer dieta, preciso fazer dieta, preciso fazer dieta, preciso comer melhor. E tá lá, tasca de hambúrguer, sorvete, refrigerante, tudo que de ruim. Mesma coisa, preciso melhorar minha meta, preciso bater minha meta, preciso melhorar minha taxa de conversão, preciso melhorar meus resultados, mas não está fazendo nada para que esses resultados mudem. Por quê? Porque só está no plano da consciência. Então, esse é o primeiro ponto. É fundamental, porque se eu não tenho consciência que preciso mudar, e se eu não tenho consciência do que eu preciso mudar, eu não vou conseguir mudar. Só que só consciência não vai resolver o seu problema. Além de consciência, eu preciso ter o quê? Coerência. O que é coerência? Bom, eu tenho consciência de que eu preciso perder peso, e o que é eu ser coerente? Eu vou agir conforme alguém que tem essa consciência. Eu vou entrar efetivamente numa dieta. Então, ter coerência é entrar verdadeiramente na dieta e não ficar só no pensamento de que eu preciso fazer uma dieta. Então é começar uma reeducação alimentar, encontrar uma estratégia de reeducação alimentar para que aquele objetivo seja alcançado. Da mesma forma, eu preciso melhorar os meus resultados com vendas. Então, eu tenho consciência. O que é eu ser coerente? Eu começar a estudar o meu funil de vendas, eu começar a estudar a minha taxa de conversão, em que momento, em que etapa do meu funil de vendas é que eu estou tendo essa perda maior, qual é o meu gargalo no meu funil que está fazendo com que eu não consiga avançar para conduzir até um fechamento de vendas. A partir do momento que eu identificar, eu começar a agir para trabalhar isso, estudar, pesquisar, perguntar e tentar implementar novas formas, novos caminhos, novas estratégias de venda para corrigir aquele ponto de atrito ali e poder efetivamente conquistar o resultado que eu estou querendo. Então eu tenho consciência do que eu preciso mudar e eu sou coerente a ponto de pôr em prática aquilo que eu preciso colocar em prática para que aquele resultado mude. Consciência, coerência. Porém, a gente vem para o terceiro, que é o mais importante de tudo e que é o que faz com que as pessoas, a falta dele é o que faz com que as pessoas não consigam colocar em prática e alcançar realmente os resultados que elas tanto procuram, que é o quê? Consistência. Não adianta nada eu ter consciência do que eu preciso mudar, não adianta nada eu implementar as mudanças se eu não tiver a consistência de manter aquilo que eu comecei. Sabe aquela história que toda segunda-feira alguém no mundo começa uma dieta e até sexta-feira essa pessoa normalmente já desistiu. E esse é o mais desafiador, é o mais difícil. Porque a motivação nos leva a ter consciência, a motivação nos leva a ter coerência. Porém, o que nos leva a ter consistência é a disciplina. Porque vai ter uma hora que a motivação já foi para o saco, a zona de conforto, que é não se necessariamente uma zona onde você está bem confortável, mas uma zona onde você faz o menor esforço. Inclusive, eu acho que esse negócio de zona de conforto devia mudar de nome. Não devia se chamar zona de conforto. Chama zona do menor esforço, tá? Então, a zona do menor esforço está te chamando de volta. E aí é nesse momento que motivação já não resolve mais, meu amigo. Você tem que ter disciplina, tá? Passar e romper essa barreira da zona do menor esforço que está te puxando. Sabe quando você vai nadar pro alto mar e você tem ali aquela barreira, aquele quebra-mar, que as ondas estão te puxando de volta, estão te puxando de volta. Mas uma vez que você avança e você ultrapassa esse quebra-mar, já não tem mais ondas te puxando de volta, o mar está tranquilo e você consegue seguir fazendo menos esforço. Então, meu amigo, se você não tiver consistência, a tendência é que você volte a agir como você costumava agir antes. Então, para conquistar qualquer transformação, qualquer mudança na sua vida, consciência, coerência e principalmente consistência. Faz sentido isso para vocês, tubarões? Faz sentido? Porque isso fez muito sentido na minha vida em muitos momentos. Assim como qualquer pessoa, passei por dificuldades, passei por desafios que eu precisei empreender transformações, tive dificuldade a isso, inclusive para perder peso, tá? Também. É um desafio para mim até hoje manter e no final quem faz a diferença é a consistência. E agora vamos para perguntas, né? Tenho aqui algumas perguntas que eu recebi esses dias e na hora das perguntas aquela que tem
dar uma respirada, tomar um café. Como é que tá aí vocês? Já estão com café na mão? Porque eu tenho aqui duas perguntas bem interessantes. Tem aqui uma pergunta do Rui Teixeira, que é o seguinte, olha só. Como posso gerenciar melhor o meu funil de vendas e garantir que nenhum cliente seja esquecido ou negligenciado? Rui, primeiro lugar, tenha um funil de vendas, registre um funil de vendas. Tá? Eu já falei sobre isso aqui. Esse funil de vendas você pode registrar ele desde um sistema, uma ferramenta de CRM, né, uma ferramenta de funil de vendas. Enfim, existem dezenas, centenas talvez de ferramentas como essa. Esse funil de vendas ele pode ser também feito no Excel. Eu cheguei a dizer aqui já que ele pode ser feito até numa folha de papel. Numa folha de papel eu conheço gente que faz funil de vendas no caderno. É um pouco mais difícil de mensurar algumas coisas, mas registre. Então, primeiro ponto para você manter esse controle é mantenha um funil de vendas, tá? Onde você registre o nome do cliente que você fez, que você tem como prospect, que você quer entrar em contato, e aí depois você saiba se você já entrou em contato com ele, quantas vezes você entrou em contato com ele, você conseguiu falar com ele, qual foi o retorno que ele te deu, a partir desse contato, você conseguiu agendar uma apresentação, uma conversa. A partir do momento que você conseguiu agendar essa conversa, qual foi o resultado dessa conversa? Você conseguiu converter a venda? Não conseguiu? Falou que ia pensar e depois de um tempo ele fechou a venda. Então eu preciso ter essa informação relacionada a cada um dos meus leads, cada um dos meus prospects. A partir do momento que eu tenho tudo isso, eu preciso categorizar e todo início de semana eu preciso ir lá no meu funil e ver em que condição, em que estado, em que momento está cada um desses clientes. Se eles estão... E ó, gente, eu vou falar, essa nossa funil, essa base de clientes, de prospects, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Cara, não adianta. Lógico, se você trabalha com um volume de leads muito grande, você tem que ter um sistema para gerenciar isso. Ou pelo menos, se você está usando Excel, aplicar filtros para que vocês possam ver. Ó, por exemplo, eu quero ver agora todos os meus clientes que eu não consegui ainda fazer nem o primeiro contato. Pô, eles estão aqui. Todos os clientes que eu já fiz o primeiro contato que agendaram reunião comigo para essa semana, para eu poder montar a minha agenda. Pô, estão todos aqui. Todos os clientes que eu consegui conversar, consegui me reunir e ficaram de me dar um retorno ou estão esperando algum retorno meu. Olha eles todos aqui. Então, se eu tenho esse registro, eu preciso recorrer a esse registro. Eu, particularmente, quando estou trabalhando com prospecção ativa, eu reviso esse meu funil todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço. Se isso está registrado, e além de tudo, vocês não estão vendo aqui, mas aqui na minha frente eu tenho um quadro, porque hoje eu tenho muita prospecção, inclusive muito contrato, gente que me contrata para dar treinamento, para dar palestra, para fazer consultoria. Então isso também, de certa forma, é uma prospecção, apesar dessa prospecção não ser feita diretamente por mim, é feita através da empresa, né, a Sandra Pascoal, que é quem prospecta e quem me traz esses clientes, tá? Uma empresa que fica em São Paulo. Mas eu tenho um quadro branco aqui na minha frente, onde eu vejo todos os clientes que estão em prospecção, em negociação de treinamento, de palestra minha. Tá? Então eu estou olhando para eles todo dia. Tu coloca isso visível para você, tá? Coloca isso de uma forma que você consiga enxergar e que isso te chame a atenção, porque todo dia você vai lá e dá uma olhada. Tá? Você vai dar uma olhada, ver, olha, deixa eu entrar em contato com esse, ó, fiquei de entrar em contato com esse hoje. Se você agendar de entrar em contato de volta com o cliente, você coloca na sua agenda, aquela agenda que te avise, seja a agenda do Google, a agenda do seu smartphone, seja qual for, mas de uma forma que aquilo te avise ativamente. Ou o cliente não deu um retorno, bom, quanto tempo eu devo entrar em contato de novo com esse cliente? Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, vai na agenda, coloca, registra, daqui a 15 dias entrar em contato com fulano de tal. E quando essa notificação apontar para você, você vai lá no seu registro desse fulano de tal e vê qual foi a última vez que eu falei com ele, qual foi o resultado dessa minha conversa com ele, e tá lá tudo certinho, você sabe quando você ligar para ele exatamente o que você vai falar. Registra, mano. Profissional de venda não pode estar perdido em relação às informações sobre seus prospects. Tem que estar tudo muito ali, muito organizado. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Olha, isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito importante. E outra dúvida que eu tenho aqui é da Silvia Farias, que ela perguntou assim, ó: como posso identificar oportunidades de cross-selling e upselling e aumentar o valor médio das minhas vendas?
Muito interessante essa pergunta, viu, Silvio? As pessoas recebem pergunta interessante, né? Eu tenho os melhores seguidores aqui, a melhor audiência são vocês, tá, gente? E olha só, isso aqui não é tão simples. Primeiro de tudo, o que é cross-selling? O que é upselling, né? Cross-selling é o que a gente chama de venda cruzada. Pelo amor de Deus, não confunda com venda casada, que é crime, inclusive é proibido por lei, tá, gente? Venda cruzada. O que é venda cruzada? Venda cruzada é quando eu vendo um produto para alguém e eu percebo que pelo perfil de compra desse cliente, ele tem potencial para comprar também um outro produto meu que de alguma forma, direto ou indiretamente, está relacionado com aquele produto que ele comprou. Sabe aquela história no supermercado de você ter lá na seção de cervejas os pacotinhos de salgadinho pendurados? Para que é isso? Para gerar o cross-selling. O cara vai comprar a cerveja e fala, pô, vou levar também o salgadinho para comer tomando uma cerveja. Tá? Então é quando você tem um determinado produto, por exemplo, eu quando vendo uma consultoria, eu faço um cross-selling, sempre consultoria para estruturação de setor de venda, departamento de vendas, ou para impulsionar ou melhorar o resultado de algum departamento de vendas. Normalmente eu busco fazer um cross-selling também com um treinamento, que normalmente ele é o que vai concluir aquele processo daquela consultoria. E eu argumento, eu coloco lá que você tem todo aquele processo da consultoria, desde o diagnóstico, a proposta das soluções, implementação, e para a gente selar com chave de ouro a implementação, a gente entra com um treinamento. Tá? É um tipo de cross-selling. Porém, o cliente ele não é obrigado a levar ambos os produtos. Ele pode, não, eu quero só a consultoria, não, eu quero só o treinamento. Ele pode, eu não posso impor ambos em conjunto, senão eu estaria fazendo uma venda casada, ok? Então esse é o cross-selling. E o que é o upselling? Upselling é quando você faz um upgrade, né? Um cliente que consome um certo tipo de serviço e você percebe, olha, ele tem potencial para adquirir, para comprar, para contratar um serviço, um produto um pouco mais, numa categoria um pouco maior, numa categoria superior. Esse é o upselling. Tá? E como é que a gente identifica se o cliente tem perfil para a gente fazer cross-selling, upselling, aumentar aí o nosso ticket? Galera, pós-venda. Principalmente pós-venda. Isso, na verdade, já começou desde lá de trás, tá? Na sondagem. Eu preciso colher informações, eu preciso procurar entender a realidade. Porque é muito comum o vendedor, às vezes, ele está com meta para... Às vezes tem vendedor, dependendo do produto, isso acontece muito no varejo, você tem meta para vender aquele produto. Então o cara vai tentando empurrar aquele produto de qualquer jeito. É o corretor de imóveis que quer vender aquele apartamento, quer vender aquele imóvel específico de qualquer forma, porque está com meta, está no stand e tal, e não percebe que muitas vezes o perfil daquele cliente é para um outro perfil de produto. Então, quanto mais você sonda e colhe informações, mais você pensa, nossa, esse cliente ele tem perfil para um apartamento ou para uma casa maior, para um produto mais sofisticado, é um produto mais premium, upselling. E ao mesmo tempo, nossa, ele tem família, ele tem uma situação assim, ele tem um emprego, ele tem perfil também para eu fazer um cross-selling aqui de um seguro, de um financiamento ou de qualquer outro produto, às vezes, dependendo do cliente, até um fundo de investimento, uma previdência, né? Porque tem muitos produtos que são, quanto mais você conhece, e se até o momento do fechamento da compra você não conseguiu colher informação suficiente para ver se tem potencial de cross-selling ou upselling, aí você vai trabalhar no pós-venda. E o pós-venda, nesse caso, muitas vezes vai envolver você entrar em contato com o cliente para saber como é que está se saindo, como é que está o desempenho daquele produto ou serviço que ele contratou, como é que está dizer, ele está satisfeito, ele está feliz, correspondeu, atendeu às expectativas dele, superou algo que ele esperava, alguma das expectativas que ele tinha em relação aos benefícios daquele produto ou serviço não foi ou não estão sendo atendidas. Né? Quanto mais eu procurar entender isso, mais eu vou perceber lacunas que talvez tenham ficado sem serem preenchidas. Tá? E a partir daí eu posso identificar oportunidades para o cross-selling ou para o upselling. Faz sentido, galera? Muito bem, tubarão da semana. Qual o tubarão da semana? Galera, hoje eu vou falar sobre um tubarão que eu adoro, que eu acho muito interessante, que é o tubarão bambu. Né? Tubarão bambu é um tubarão pequenininho, que ele vive ali na região ali entre a Austrália, a Nova Guiné, ali na Oceania, lá para cima, perto da Grande Barreira de Corais. E o que acontece com o tubarão bambu? Como ele é muito pequenininho, ele é muito exposto a virar presa de tubarões maiores. Então ele costuma nadar muito próximo ali à Grande Barreira de Corais. E ali na Grande Barreira de Corais, ele se alimenta principalmente de moluscos e de caranguejos, tá? A comida preferida dele. Só que o que acontece? Quando a maré baixa naquela região da Grande Barreira de Corais,
o tubarão-bambu, ele aquela barreira de corais ela fica exposta, né? Então, ou seja, ela seca e as pedras ficam todas para fora. Só que o tubarão de bambu, ele fica caçando ali na superfície daquelas pedras. Então o que acontece? Quando a maré baixa, muitas vezes o tubarão-bambu está ali em cima. E ele não volta, ele não desiste de continuar caçando as presas dele, que estão nos buracos ali daquelas pedras, porque a maré secou. Ele usa as nadadeiras para andar por sobre as pedras, desenvolveu a capacidade de passar até 12 horas sem respirar, para poder continuar em busca do alimento. Ele come, encontra a presa dele, as presas dele, come e depois ele vai lá rastejando, lutando contra o sol, lutando contra a falta de ar para poder retornar para dentro da água. Ele não tem tempo ruim. Poxa, mas a maré baixou, sua comida está onde? Sua comida está no seco. Ah, eu vou ficar com fome, porque eu vejo um vendedor, né? Com essa crise o vendedor não está indo, o vendedor não passa na loja, o vendedor não passa no stand, a empresa não faz propaganda, a empresa não faz marketing, não atrai o cliente para a loja, eu não estou conseguindo vender. Tubarão-bambu, se fosse fazer isso, ia acontecer o que? Ia morrer de fome, mano. Igual você, vendedor que fica de mimimi reclamando, vendedor de mimimi morre de fome. O que é que o tubarão-bambu faz? Ah, a comida está lá no seco? Então vamos lá, mano, eu vou aprender a andar em cima da pedra, vou até onde está minha comida e vou comer. E depois eu vou me rastejar e vou voltar. Ainda que para isso eu precise arriscar minha vida. Porque não só as 12 horas sem respirar podem matar o tubarão-bambu, mas também o sol que pode ressecar a pele dele. Se ele ficar muito tempo exposto ao sol, ele pode morrer. Você acha que ele está preocupado? Não, ele tem um objetivo. Ele tem uma meta que é dele. É dele. E você, vendedor, sua meta é sua. Sua meta não é do seu chefe, do seu gerente, do dono da loja, do dono da empresa que você trabalha. Sua meta é sua. Então, ele não tem mimimi, ele arrisca a vida dele todos os dias para cumprir o objetivo, para encontrar comida, para comer. Ele come e volta para o mar. Tá? Então vamos ver se a gente consegue pensar e refletir um pouquinho e usar como referência o tubarão-bambu e acordar e pensar, cara, será que eu podia fazer um pouco mais? Será que eu podia ir um pouco além? Será que essa limitação que eu estou colocando aí como impeditivo na minha vida, ela realmente me impede ou é só mais uma crença limitante? Já falamos aqui sobre crenças limitantes, não é? Então, galera, para concluir, ó, livro da semana. Bora Bater Meta, da Carol Manciola. Cara, isso aqui é um livrão. Primeiro de tudo, quem é a Carol Manciola? A Carol Manciola é uma das maiores especialistas em vendas do Brasil. Ela é sócia, fundadora da Posiciona, que foi adquirida recentemente por uma empresa chamada Crescimento, que é um gigante, uma empresa gigante de treinamentos. E, além de tudo isso, a Carol é minha amiga há mais de 30 anos. Né? A gente é amigo, a gente cresceu junto, estudou junto na época de escola. Hoje ela mora em São Paulo, eu moro em Salvador. Ela é sócia dessa grande empresa e faz muito sucesso, dá muita palestra por aí em grandes empresas, fecha muito contrato. Gente, esse livro aqui, eu posso dizer que é atualmente a grande bíblia de vendas. Tá? Esse livro aqui, ele é espetacular. O nome é Bora Bater Meta, subtítulo: O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital. Como criar valor para o cliente por meio de um processo de vendas humanizado. Basicamente, ela fala sobre humanização em tempos de digitalização. Em tempos de tudo digital, mano, o que te diferencia do seu concorrente é o fator humano, é o relacionamento que você consegue estabelecer com o seu cliente. Tá? Isso tá aqui, não vou dar spoiler do livro, é um livro de fácil leitura, tá? Um livro que tem muita técnica aqui, ela vai dar fundo na técnica de venda, no passo a passo. Mano, isso aqui vale ouro. Isso aqui vai te ajudar a vender muito. Tá na biblioteca de vendas do Shark e tá também aqui no link. Eu vou deixar o link no post, tá? Na descrição desse vídeo, para vocês poderem acessar, conhecerem. Bora bater meta, beleza? E pra gente encerrar, a mensagem final da semana. Essa mensagem é a seguinte. É uma historinha, né? Um cara tava andando, um jovem, né? Tava andando na praia deserta de manhã cedinho. Ele estava lá andando na praia, caminhando, e de repente ele viu aquele monte de tartaruguinhas marinhas que tinham acabado de nascer, indo lá para o oceano, indo para o mar, e o mar estava muito violento, muito violento, muito violento. E quando essas tartaruguinhas começavam a entrar na água, vinham as ondas e pau, jogava as tartaruguinhas e matava aquelas tartaruguinhas todas. E as tartaruguinhas continuavam indo, e aquela onda vinha e pau! Matava todas as tartaruguinhas, não entrava nenhuma.
E aí ele viu de lá de longe um senhor, né? Um senhor muito idoso, com aparência de sábio, né? De inteligente. Ele foi andando calminho, e aí, em meio àquelas milhares de tartaruguinhas, ele foi lá e pegou uma tartaruguinha. E aí levou até dentro do mar, onde as ondas não podiam mais bater, e colocou aquela tartaruguinha dentro da água. E a tartaruguinha foi embora, sobreviveu. E ele voltou e foi embora. Foi embora indo andando na direção desse jovem. E esse jovem ficou curioso, né? Porque esse velhinho tinha feito isso e simplesmente foi embora, e as outras tartaruguinhas continuaram lá morrendo, né? Morrendo, sendo levados pelas ondas. Então, quando esse senhor chegou perto do jovem, o jovem chamou ele. Falou: moço, por favor, senhor, né? Por favor, quero entender, me explica. Entre milhares de tartaruguinhas, o senhor salvou apenas uma. Pegou essa uma, salvou, colocou lá dentro do oceano e foi embora. Que diferença você acha que vai fazer, né, no mundo, tendo salvo só uma tartaruguinha? E aí o Senhor, com aquela paciência e com aquele olhar de sabedoria, olhou para o jovem e falou: vai cuidar da sua vida, rapaz, que eu não lhe fiz nada, não lhe devo satisfação nenhuma. Vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha, me deixe em paz. Então, galera, uma excelente semana para vocês e vamos cada um cuidar das nossas vidas, porque a gente tem muito desafio para superar. Forte abraço e até a próxima!